Olá pessoal, o tema da formação de hoje é sobre os livros litúrgicos. Lembrando que este vídeo faz parte de uma playlist completa de uma formação para coroinhas e acólitos, mas isso não impede também que outros ministros da liturgia participem e assistam também os vídeos desta playlist. Então vamos lá dando continuidade. O primeiro livro que nós vamos estudar é sobre o Missal Romano, que sem dúvida é o livro mais conhecido pelo coroinha, pelo acólito. É o livro, digamos assim, base, o livro fundamental para a celebração da missa. É o Missal Romano. Esse livro é usado especialmente para o sacerdote, pelo sacerdote, na celebração eucarística, ou seja, na missa. Este livro é usado pelo sacerdote. Nele contém as orações presidenciais, ou seja, as orações que são feitas pelo presidente da celebração, que é o sacerdote, e contém também demais orações, por exemplo, prefácios, orações eucarísticas e também algumas bênçãos, etc. Lecionário. O Lecionário é outro livro também bastante importante, e lembrando que são 4 lecionários que existem: o lecionário dominical, semanal, santoral e o do pontifical romano, que é um lecionário mais voltado para os cerimoniários, mas também todo coroinha deve conhecer. Ele é mais voltado para os cerimoniários, porque os cerimoniários que cuidam dessa parte das celebrações com o bispo, mas todo coroinha deve conhecê-lo. Fora isso, nós temos aí o lecionário santoral, dominical e semanal. O lecionário dominical, ele contém as leituras do domingo, obviamente, e de algumas solenidades e festas. E inclusive o índice dessas solenidades e festas fica nas últimas páginas do lecionário dominical. Existe também o lecionário semanal. Já no lecionário semanal, as leituras são dos dias de semana, de segunda até sábado, pela parte da manhã, ou seja, sábado até às 3 horas da tarde. Lembro também que no lecionário dominical as leituras são divididas em ano A, B e C. Já no semanal as leituras são divididas em ano par e ano ímpar. Por quê? Para não ficar repetindo as mesmas leituras todos os anos. Porém, no lecionário semanal, o evangelho é o mesmo para os 2 anos. Existe também o lecionário santoral, que contém as leituras para as celebrações dos santos. Nele também constam as leituras para o uso de administração de sacramentos e para as diversas circunstâncias. Por exemplo, numa celebração em que ocorre o batismo, pode ser usada a leitura deste lecionário. Porém, no dia que for celebrado o batismo, se a liturgia permitir que use esta leitura, pode ser usada. Como assim? Por exemplo, as leituras dos domingos Advento, Quaresma, das grandes solenidades devem ser feitas como estão prescritas. Mas se for no dia de semana, no tempo comum, pode ser usada essas leituras do lecionário santoral. E também para as diversas circunstâncias. O que são essas diversas circunstâncias? Essas diversas circunstâncias seriam ali, por exemplo, um aniversário de casamento, de ordenação e etc. O lecionário do Pontifical Romano. Esse lecionário ele contém aquelas leituras que estão acompanhadas pelas celebrações que o bispo faz parte. Por exemplo, crisma, ordenação, instituições de ministros, etc. Essa é mais para a parte dos cerimoniários, mas todo coroinha deve conhecer. O evangeliário, que além de não ser muito usado, mas ele é importante, é um livro que contém as leituras, os textos dos evangelhos somente. Aqui no Brasil só contém os 2 evangelhos das grandes solenidades nos domingos, não contém dos dias de semana. Existem também os rituais. Os rituais são vários livros que apresentam as celebrações dos diversos sacramentos. Por exemplo, o ritual do batismo contém o sacramento do batismo, como deve ser realizado, como é o rito, as orações, etc. Existe também o ritual da crisma, ou da confirmação. Existe o ritual da unção dos enfermos, ou da extrema-unção.
existe o ritual da penitência ou da confissão, existe também o ritual do matrimônio, além do ritual das bênçãos, que o sacerdote que o sacerdote usa nas diversas bênçãos. Por exemplo, existem bênçãos para alimentos, para animais, para casa nova, para carro novo, etc. Além desses rituais e desse ritual de bênção, que é um volume único, que tem vários bênçãos aqui dentro dele, existe também um sacramentário, que é um pequeno livro que contém as orações, ali, os ritos de todos os sacramentos, exceto da crisma. Alguns não possuem da crisma, e nem o da confissão. O cerimonial dos bispos e o rito das ordens. Este é um livro muito importante para os cerimoniários. Não é à toa que o nome dele aqui já tem alguma ligação com os cerimoniários. O cerimonial dos bispos. Esse livro ele é reservado aos senhores bispos e por isso quase sempre não é encontrado nas paróquias. Quando os bispos fazem alguma visita pastoral ou quando celebram as ordenações, costumam trazer consigo os referidos livros. Por quê? Porque normalmente o próprio bispo traz o seu próprio cerimoniário, o cerimoniário que vai ser encarregado de estudar o rito em que o bispo vai celebrar em cima deste livro aqui. Todos os ritos aqui estão presentes nesse livro, tudo como deve ser feito, o que deve ser preparado, como deve ser preparado, o que deve ser feito, o que não pode ser feito, em qual momento deve ser feito, etc. Está tudo dentro deste magnífico livro. Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas é uma espécie de orações que estão dentro de 4 volumes. Volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. E cada volume contém orações para cada um dos tempos litúrgicos. Lembro também que a Liturgia das Horas, ela pode ser sim rezada pelos leigos, mas os ordenados, por exemplo, os padres, os ministros ordenados, eles, digamos assim, que são, entre aspas, obrigados a rezar a Liturgia das Horas, tá? Obrigados por quê? Porque eles devem ali santificar os seus dias, as horas do seu dia, como bem manda a Santa Mãe Igreja. E também lembro que os fiéis leigos podem sim rezar a Liturgia das Horas, mas estes não são obrigados. E o que são a Liturgia das Horas em si? Bom, existem as orações para cada hora. Alguns padres, se eu não me engano a maioria deles, rezam às 6 horas. Invitatório, ofício das leituras, laudes, hora média, vésperas e completas. São esses seis horários, possuem as suas respectivas orações, com salmos, leituras, etc. Existem também aquelas pessoas, aqueles ministros ordenados, consagrados, que rezam orações a mais. Por exemplo, rezam hora média 9 horas, a hora média meio-dia e a hora média 3 horas. Por exemplo, alguns monges, etc. Existe também aqueles padres, aquelas pessoas consagradas que rezam somente as 4 orações principais, que é o caso da maioria dos leigos, que só rezam as laudes, as vésperas, a hora média e as completas. Que é o caso do volume simplificado, que é a Oração das Horas, conhecido como Oração das Horas, que é um volume único que não é dividido em vários volumes como a Liturgia das Horas. Mas dentro de um único livro tem a laudes, a hora média, as vésperas e as completas. As laudes elas são rezadas até 9 horas da manhã. A hora média ela pode ser rezada 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. As vésperas elas são rezadas ao entardecer do dia e as completas antes de dormir, depois de qualquer celebração litúrgica do dia. Então, a Liturgia das Horas é dividida no volume 1, que contém o tempo do Advento, Natal e Epifania, as orações para este tempo. É como se fosse um calendário, um diário. Cada dia da semana tem uma oração específica, com uma leitura específica, com salmos específicos, que são divididos em 4 semanas, né? A semana do Saltério, que chamamos. Existe também o volume 2, que abrange aí o tempo da Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal. O volume 3, que abrange o tempo comum da primeira à 17ª semana do tempo comum. E o volume 4, que vai da 18ª à 34ª ou 33ª semana do tempo comum, porque depende de cada ano litúrgico. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem um like de vocês. Também compartilhe com seus amigos coroinhas no grupos de Facebook e WhatsApp. Muito obrigado, pessoal.
Fique com Deus.